E aí, com mais umas teses e perguntas, né? É importante, faça como muitos, está ligando aqui para o programa da rádio, né? Você que está acompanhando a gente através do site do sindicato, né? Que é www.schssn.com.br. Você que está nos acompanhando, pode estar ligando aqui, nos liga, pergunta, tá? Faça suas perguntas. De repente, uma simples palavra, de repente resolve tudo. Eu achei uma coisa até interessante que a gente voltando a falar aqui, complementar um pouco em cima do que eu... Uma coisa importante, tanto como o Dr. Edson colocou, o Oswaldo completou em cima, batendo mais um pingo de água em cima, esse negócio de ética, é uma coisa importante, né? Como o Oswaldo falou. Como que eu posso cobrar algo de alguém se eu não pratico? Mesma coisa se você chegar a cobrar alguma coisa do Oswaldo se ele não pratica. Então não posso cobrar. Agora, você trabalhador, você empregador, você tem que também ter, como o Dr. Edson colocou, você tem que ser o espelho da sociedade. Principalmente porque se você não quer ser corrupto, você cobra alegando que alguém seja corrupto, mas você não vive na prática, então não resolve, tá? Então a gente sabemos disso, acho que é uma coisa importante. E fora a ética, né, democracia, o trabalhador tem todo o direito, tem que ser respeitado, e mais ainda, ele é ser humano, não é uma máquina. Porque tem empregador, doutor Edson, que acha que o empregado ele tem que viver em função da empresa 48 horas. Acabou, filho, não existe isso não. Tá? Se você trabalhador está se sujeitando a isto, acorda, meu, procure o seu sindicato e denuncie. Não é assim, Oswaldo, que funciona a coisa? Primeiramente eu queria saber se o Thiago tem crédito para ligar pra gente, né, o Thiago? Tá dormindo, tá dormindo. Acabou o crédito. Não, tá dormindo. Se eu não me engano, eu não tenho certeza de data exata, né? O doutor pode me corrigir depois. Mas se eu não me engano, essa questão acabou em 1822 já, não é? Não foi isso, doutor? Não é essa época que acabou a escravidão no país? Infelizmente foi bem mais tarde, viu, Oswaldo? O último país a acabar com a escravidão, isso foi em 1888. Mas realmente é preciso ter um comportamento ético nas relações de trabalho. Os empregadores devem respeitar aqueles que lhe prestam serviço e que geram a riqueza das empresas. E veja bem, nós não estamos criticando que as empresas acumulem riquezas, que ganhem dinheiro. O capitalismo é assim mesmo. O capitalismo é um regime em que as empresas têm que produzir, vender, ganhar bastante dinheiro. E é assim, ganhando bastante dinheiro, que os empresários vão contratar mais trabalhadores para prestar serviço. Agora, fundamental é que nessa relação de troca, de trabalho, o empregador fornece o trabalhador fornece a mão de obra, presta serviço, é preciso que haja um respeito muito grande entre as partes. Isso é fundamental. E aí entra esse componente ético, que a gente tem batido. Ético, componente democrático, que a democracia tem que ser observada nas relações de trabalho. A ética tem que ser observada nas relações de trabalho. Então, tudo isso é algo que deve ser, no dia a dia, cobrado pelos trabalhadores e por nós, o movimento sindical, né, Oswaldo? Eu acho que nossa tarefa de exigir das empresas que, nas relações de trabalho com seus empregados, que elas tenham um comportamento mais ético possível. Mesmo porque, quando uma empresa descumpre uma legislação e causa prejuízo ao trabalhador, ela está indevidamente ficando com recursos que seriam pagos àquele trabalhador. E com isso, o que ocorre? Ela acaba promovendo uma concorrência desleal com aquelas empresas que cumprem efetivamente a legislação trabalhista.
Então, a bem da própria concorrência empresarial no sistema capitalista, é fundamental que as próprias empresas se autofiscalizem, fiscalizem seus concorrentes também e denunciem aqueles concorrentes que estão descumprindo a legislação trabalhista e com isso estão tendo um ganho indevido, porque se apropriam daquilo que seria pago ao trabalhador e com isso acabam reduzindo indevidamente os custos e concorrendo de uma forma desleal com aqueles que cumprem as suas obrigações trabalhistas. Então são aspectos como esses que devem ser pensados, debatidos, discutidos e reforçados aí também na nossa prática sindical. Eu acho que nós, movimento sindical, temos muitas bandeiras aí e temos que assumir mais essa também. E para falar em bandeira, Oswaldo e Paulo, eu acho que nós também do movimento sindical estamos falhando um pouco aí, aliás um pouco não, eu acho que muito, viu, para ser bem mais correto, com relação à questão da jornada de 40 horas semanais. O que está acontecendo? Que as nossas centrais, os nossos sindicatos estão mobilizados na luta pela jornada de 40 horas. Não dá para a gente dizer que isso está ocorrendo por conta da crise que começou em 2008 nos Estados Unidos, se espalhou para a Europa, atualmente está aí colocando a Espanha, Portugal, Irlanda, Grécia em situações difíceis, Itália. Não dá para dizer que é isso, não, porque essa bandeira, essa luta, o Brasil ele não foi atingido em nenhum momento por essa crise da forma como esses países foram. E a jornada de 40 horas já passa de muito. Há muito tempo nós estamos fazendo esse debate de que é preciso reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. E o presidente da França, recentemente eleito, François Hollande, deixou bem claro que não iria jogar o custo de qualquer crise que não foi provocada pelos trabalhadores nas costas dos trabalhadores. E deixou bem claro que também não vai permitir que a jornada de trabalho na França seja ampliada. A jornada de trabalho, nós sabemos, é 36 horas semanais. Então, o que está acontecendo com o movimento sindical, Oswaldo e Paulo? Nós precisamos ser mais ativos nesse ponto. Eu acho que aí temos que fazer essa autocrítica. Por que nós estamos deixando de lado ou não estamos nos esforçando tanto para que a jornada de 40 horas seja inserida no ordenamento jurídico e seja aplicada às relações de trabalho no Brasil? Doutor, o senhor disse muito bem e com toda a razão, né? Também eu acho que nós, como dirigentes sindicais, as centrais sindicais, as federações, confederações, nós estamos pecando muito nessa questão, né? Porque era uma questão para a gente estar aí cobrando diretamente em Brasília dos deputados, dos senadores, né? Porque nós ficando, a gente, do jeito que está, quieto, ninguém se movimentando, ninguém cobrando, ninguém fazendo nada, tá do jeito que o patronal quer, né? Do jeito que os empresários querem, né? Nada de redução, ninguém se fala mais nada em redução, teve-se um movimento aí para a redução do jornal de trabalho, de 44 horas semanais para 40 horas semanais, sem redução do salário, mas esfriou, ficou desapareceu da mídia, desapareceu do Congresso, está lá na Câmara dos Deputados, não é votado, não é posto na pauta. Por quê? Porque não tem ninguém para cobrar. Então, acho que os sindicalistas, as federações, as confederações, as centrais, têm que voltar imediatamente a se mobilizar e começar a cobrar diretamente. Se for necessário ficar todos os dias ir lá cobrar, todo dia, a gente tem que fazer isso para que isso seja implantado no Brasil, porque em vários países, mesmo nos países aí que o senhor mesmo disse agora, estão em crise, a jornada de trabalho é bem menor que 44 horas semanais, né? E nós temos no Brasil já algumas empresas que já aplicam essa jornada de trabalho de 40 horas semanais, tem algumas que até de 36 horas semanais, né? E então eu concordo plenamente com o senhor, que nós
estamos, acho que acomodados, né? Estamos acomodados, esperando que aconteça, e se a gente não cobrar, não acontece nada. Então a gente tem que estar se mobilizando novamente, se mobilizando mesmo, né? E cobrando até que isso, pelo menos, entre na pauta da Câmara dos Deputados, para que seja votado, né? Seja votado, ou aplica-se as 40 horas semanais, mas foi votado, né? E a gente tem que lutar para que seja votado as 40 horas semanais. Não podemos permitir que continue as 44 horas semanais. E mesmo porque tem empresas aí que o trabalhador trabalha até 12, 13, 14 horas por dia, né? Não só na nossa categoria, mas em outras categorias também. Então, concordo plenamente com o senhor que a gente está, acho que bateu um comodismo, né? Nas centrais, nos sindicatos, nas federações, confederações, né? E a gente tem que estar cobrando. O senhor já me deu esse puxão de orelha, né? Muito bem dado, né? Muito bem dado, né? Porque somos nós que temos que estar cobrando, né? Eu vou estar ligando para a CUT, vou estar ligando para a Contrax, para ver se há... nós temos que estar cobrando, porque se a gente não fizer essa cobrança, vai ficar do jeito que os patrões gostam. Oswaldo, eu me incluo entre aqueles que têm que ser cobrados também. Eu não devo puxar de orelha no meu companheiro, não. Na verdade, eu também estou aqui, faço parte desse movimento sindical também, e também me coloco como um daqueles que, digamos assim, não está fazendo a luta como tem que ser feita. Eu acho que todo movimento sindical não está fazendo a luta como ela tem que ser feita. Então isso nós temos que pensar e exigir das direções das centrais, das nossas centrais, CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Nova Central Sindical, CGTB, a Intersindical, a Conlutas, todos esses movimentos da classe trabalhadora se unam para conquistar a jornada de 40 horas, que já passa da hora. Certamente, em 5 de outubro de 1988, a jornada de trabalho no Brasil foi reduzida de 48 para 44 horas semanais, e agora já são quase um quarto de século depois, estamos indo para 24 anos da promulgação da Constituição Federal do atual, que está em vigência, e ainda mantendo a jornada de 44 horas. Já passa da hora dessa jornada ser reduzida para níveis mais civilizados, níveis mais adequados. Então isso é fundamental que venha a ocorrer. Exatamente, doutor. Como o senhor disse, todas as centrais, eu acho que as federações também, né, as confederações, tanto a Contrax, que eu tenho mais conhecimento, né? Não tenho conhecimento de outras confederações, né? Mas eu tenho da Contrax, da Contrato, né? A cobrança é maior, porque eles estão lá em Brasília, eles vivem lá em Brasília, né? Então a facilidade deles é maior, né? Não, mas tem que ser a CUT, a Força, o UGT, a Conlutas, a CGTB, tem sim. A Nova Central, Toda a CTB, né? Eles estão lá, em Brasília, é bem mais fácil para eles, né? A gente sair daqui e ir para Brasília, não tem problema, se for necessário a gente vai, já fomos várias vezes, e quantas vezes for necessário a gente vai estar indo, né? Mas para eles, para as centrais, para as confederações e para as federações também fica mais fácil, né? Porque eles já têm a base lá em Brasília, né? E podem estar todo dia lá tanto no Senado como na Câmara, né? Cobrando, exigindo, né? Não adianta ir só a Força, ou ir só a CUT, ou ir só... Juntar-se todas elas e exigir e cobrar, e que ponha em pauta isso aí para votação, né? Exatamente. Então fica aqui então esse nosso debate, que tem que ser aprofundado, né?
o movimento sindical tem que sair desse momento de acomodação e partir para uma luta mais ativa pela conquista da jornada de 40 horas semanais. Isso certamente vai fazer com que o Brasil entre num ritmo de trabalho mais adequado, mais justo, que o trabalhador possa ter mais tempo com a sua família, para seus estudos, para seu lazer, e também com isso certamente vai haver uma geração de emprego maior. É fundamental nesse momento em que há um certo recrudescimento em relação à geração de emprego por conta da crise na Europa, que o mercado de trabalho tem um pequeno retraimento. É fundamental que, com a redução da jornada de trabalho, esse retraimento seja combatido. Então eu acho que, reduzindo essa jornada de trabalho, novos postos de trabalho serão criados para que se mantenha o nível atual de produção nesse país. Então, fundamental que o Brasil passe a ter a sua jornada de 40 horas semanais. E aí, a nossa luta, a luta do movimento sindical pela conquista, porque, como sempre a gente fala, nada vem de graça, ou a gente conquista ou fica tudo do jeito que está. Então é fundamental que o trabalhador lute por mais essa conquista, jornada de 40 horas semanais. Bom, doutor Edson, acabou ligando aqui uma trabalhadora agora, fazendo uma simples pergunta. A gente já tinha voltado lá na tese, falado agora há pouco a respeito da folga do domingo, né? E tanto como a folga da semana. Ela não é da nossa categoria, do comércio, e ela falou que, nos perguntando para o senhor poder responder para ela, tá? Que se ela folga no domingo, ela perde o direito da folga da semana. É o que a empresa está fazendo no comércio. Ela falou, mas pô, aqui não tem o sindicato em Serra Negra, aqui não tem, então eu gostaria de saber. Eu falei para ela, não, que tem o sindicato dela, antes atendia ali junto com a gente na Duque de Caxias, agora passou a atender na Rua 7 de Setembro, do lado ali da imobiliária, né? Eu acho que isso é importante, a gente perguntar isso, né? Não é porque é da categoria da gente, mas o programa Voz do Trabalhador, né, dos hoteleiros, até ela parabeniza o programa, porque ela fala que as grandes informações que está chegando através dos trabalhadores, não só com essa trabalhadora que nos ligou, pode você estar ligando também, tá? Porque isso é um absurdo o patrão querer não te dar folga para você no domingo, tá? A folga é do seu direito, tá? Como o próprio doutor Edson falou, ele vai voltar, vou bater na tese de novo, já que você está nos pedindo essa informação, tá? Você tem todo o direito da sua folga, tá? Todo trabalhador tem o direito da folga. Ah, mas por que uma folga? Se é o domingo do mês, perde o direito da folga da semana, doutor. Bom, mais uma vez essa lógica empresarial equivocada, né? Na verdade, a folga dominical foi uma conquista, mais uma conquista da classe trabalhadora, porque muitos trabalhadores que trabalham em cidades como Serra Negra, em que o comércio funciona normalmente, não tinham direito a folgar durante o domingo, folgava-se na semana. Então, em 1997, houve uma medida provisória que criou o direito do trabalhador de cidades que funcionam, cidades que o comércio funciona normalmente em domingos, passaram a ser obrigados a conceder uma folga dominical mensal. E posteriormente essa legislação evoluiu para que a folga dominical seja a cada 3 domingos. Agora, esse é um direito que não pode suprimir outro direito. Ou seja, se o trabalhador folga no domingo, a folga da semana ela tem que ser observada. Ela não necessita, por exemplo, folgar no domingo e na segunda. Mas o que não pode ocorrer é ela trabalhar mais que 6 dias sem a folga. Então, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa elaborar uma tabela, uma planilha, que garanta a folga, uma folga por semana para todos os trabalhadores, uma folga dominical a cada 3 semanas para todos os trabalhadores. Então, não pode pura e simplesmente conceder folga no domingo e depois a pessoa vai trabalhar a semana inteira
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e folgar na segunda-feira seguinte, porque aí passou o limite de 7 dias. Como nós falamos no início do programa lá, 6 dias trabalhados, o 7º tem que ser descansado. Portanto, se o trabalhador folgou num domingo, ele não pode folgar somente no 8º dia após o domingo. Ele tem que folgar no máximo no 7º dia. O 7º dia vai ser domingo novamente, tudo bem. Que não seja o domingo, que a pessoa já teve a folga dominical. Aí antecipa-se a folga, para que a folga fique dentro da semana. Não fazendo essa observação, ou seja, não cumprindo aquilo que a legislação estabelece, uma folga dominical mensal, uma folga dominical a cada 3 semanas, e uma folga semanal, ou seja, uma folga por semana, a empresa vai estar descumprindo a legislação, vai estar sujeita a uma multa administrativa e vai ter que pagar ao trabalhador, aquele trabalhador que teve a folga suprimida, a folga em dobro. Então, é bem claro, a folga dominical não retira o direito da folga semanal. A folga semanal não precisa ser no mesmo dia que a pessoa tira, por exemplo, toda quarta-feira, toda terça-feira, não precisa. Ela tem que ser dentro de uma semana, dentro do período de 7 dias. Então, folgou no domingo, a pessoa tem direito à folga durante a semana. Não suprime o direito. Então, a folga dominical foi um direito conquistado, que não pode suprimir um outro direito que já tinha, que é o descanso semanal remunerado. Então, essa trabalhadora tem todo o direito de pleitear, e a Justiça do Trabalho não tem tido nenhuma dificuldade em conceder, o entendimento está consolidado, que se ela folgou no domingo e depois não teve uma folga na semana seguinte, ela tem direito de pleitear aquela folga que ela teria durante a semana em dobro. Tá? Então, essa é uma questão que está bem consolidada no Judiciário. O Judiciário não tem se negado a conceder aos trabalhadores que têm suprimido a folga da semana o direito a receber essa folga em dobro. E vou até um pouquinho mais longe, doutor Roberto, já que ela, não só ela, como todos os trabalhadores, a gente sabe disso, que além da lei deixando bem clara, tá? Não é porque é alta temporada que você não tem que dar folga para o trabalhador no domingo, tá? É férias, como o senhor acabou de falar no começo do programa, ali atrás a gente falamos, que o trabalhador, ele tem todo o seu direito de pleitear, o direito dele. Então, lei que é conquistada, jamais muda. Então, você pode ter certeza, você trabalhadora, você que ligou, tá? O seu direito é garantido, tá? Talvez essa dúvida que você tinha foi tirada. Mas não é só você não, a gente também tem na nossa categoria. E quero relembrar os trabalhadores que trabalham em hotéis, bares, restaurantes e restaurantes. O nosso jornalzinho está pronto aí, já está saindo aí nas ruas, tá? Ali tem muitas informações importantes para você. Como o doutor Edson colocou agora já hoje, que ali já temos a respeito dessa tese, doutor, tá? Eu acho que é uma tese a respeito dessa folga. E quanto ao movimento sindical, eu acho que nós temos que cobrar mais, como o senhor colocou, né? Como aqui nós temos os dois que andam mais, sabe? Mais do que nós dois, que o Bidu com o Antônio Carlos, os dois é mais do que notícia ruim, tá? Vai para tantos lados. Então eles têm mais como chegar e cobrar deles, tá? Mas o que depender de mim também, vou me empenhar também aí para lutar mais, tá? Eu acho que nós, a diretoria aqui do sindicato, eu acho que de todas as cidades, a gente fazer um movimento aí um pouquinho, fazer um movimento, recolher assinatura para a redução dessas 40 horas. Eu acho que se nós não montar uma banquinha ali na praça, começar a recolher assinatura. Aí chegar nos caras das centrais, tá aqui ó, nós vamos junto, vamos cobrar. O que está faltando, acho que é isso, viu, doutor? É isso aí, Paulo. Realmente é preciso uma ação mais ativa da nossa parte. Mas, voltando à questão da folga do trabalhador do comércio lá, como você colocou também, isso também é uma realidade que ocorre na categoria hoteleira, né? O sindicato tem tido uma atuação, né, Oswaldo, muito forte em relação a isso, exigindo que, através de mesas redondas, temos chamado muitas empresas em mesa redonda, né, Oswaldo? Isso tem sido muito frequente, né? E nós temos conseguido fazer com que as empresas compreendam que a
a partir do momento que se concede a folga dominical, não se pode suprimir a folga da semana. A folga da semana tem que ser observada. Então, aquela trabalhadora que nos ligou agora há pouco, fica aí a mensagem para ela. Ela tem direito de folgar no domingo, a cada 3 domingos, um domingo, e tem direito a manter a folga semanal, sim. Essa folga semanal não pode ser suprimida. É preciso que a empresa elabore uma escala que preveja, então, a folga dominical a cada 3 semanas e a folga semanal uma vez por semana. Antes até de sair no rápido intervalo, no próximo bloco, tá? A gente vai estar falando um pouquinho mais aí sobre as negociações, não só Serra Negra, como teve há uns meses atrás, e Águas de Lindóia, que essa semana fechou o acordo lá também em Águas de Lindóia, porque tem muitos trabalhadores que moram em Serra Negra e às vezes trabalham lá, ou tem familiar que trabalha lá, já vai estar sabendo das informações do novo piso salarial de Águas de Lindóia.